Bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Esta manhã, dia 16 de agosto de 2023, eu quero aqui gravar este vídeo aqui para deixar uma palavra de Deus para o seu coração. É uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo. Estamos vivendo dias trabalhosos, das quais o apóstolo Paulo já predissera que esses últimos dias seriam dias trabalhosos. E nesses dias trabalhosos, de muita dificuldade, de provações, de angústia, eu quero deixar aqui uma palavra de Deus que é certeza nas Escrituras Sagradas, que é o assunto acerca do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, estamos na iminência do retorno de Cristo Jesus para buscar a sua igreja, e essa é a nosso consolo, essa é a nossa esperança. Cremos que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, pois ele deu certeza disso. O apóstolo Paulo deu certeza do retorno de Cristo Jesus, como todas as escrituras do Novo Testamento deram a certeza de que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E esta é chamada de a bem-aventurança, quando o apóstolo Paulo escreve ao pastor Tito de Creta. Ele diz que esta é a bem-aventurança, ou seja, é o nosso consolo, é a nossa bem-aventurança, a certeza de que Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. A palavra arrebatamento aparece mais de 300 vezes, ou a vinda de Cristo, a volta de Cristo, aparece mais de 300 vezes, somente no Novo Testamento, estudando a certeza e confirmando e afirmando que de fato Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Estamos vivendo dias difíceis na terra, mas com a expectativa da volta e do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, entenda e saiba de uma coisa: Jesus Cristo voltará. Ainda que tarde, ainda que, como diz o apóstolo Pedro, ainda que muitos a tenham, ou seja, a volta de Cristo por tardia, é certo que ele voltará. Então continue em santidade, continue na fé em Cristo Jesus, na santidade, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois este é a nossa consolação, pois esta é a nossa expectativa. Nós vivemos neste mundo, como eu sempre digo, nós vivemos neste mundo que é chamado de um mundo, eu digo que é o mundo de Marta, mas com coração de Maria. Viva neste mundo de Marta, de coisas terrenas, porque ainda estamos na terra. Viva as coisas materiais, terrenas, mas com coração de Maria, com coração voltado às Escrituras, voltado à oração, voltado ao jejum, à santificação e voltado também para a expectativa do retorno de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos deixa uma palavra aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso de número 13, falando da igreja de Tessalônica. Ele nos dá o consolo, a consolação da volta de Cristo Jesus. Ele escreve a esta igreja em Tessalonicenses para consolar e confortar aquela igreja acerca dos que partiram em Cristo Jesus, dizendo que um dia Jesus voltará e arrebatará a sua igreja, e aqueles que dormem ou aqueles que estão mortos em Cristo Jesus serão também, juntamente com aqueles que serão arrebatados, serão transformados para encontro do Senhor nos ares. E Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 13, para embasarmos a nossa palavra nesta manhã acerca do retorno de Cristo Jesus, quando ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui dorme é daqueles que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, na igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica, havia pessoas que estavam entristecidos, que não tinham esperança, ou seja, eles não tinham esperança do retorno de Jesus, eles não tinham esperança do arrebatamento da igreja e também da transformação daqueles que dormem em Cristo Jesus. E Paulo endereça esta carta aos irmãos de Tessalônica para consolá-los acerca da volta, acerca daqueles que estão vivos
e que não têm esperança, para que eles tenham esperança de que verdadeiramente Jesus Cristo voltará e arrebatará a sua igreja e transformará os mortos em Cristo Jesus, e juntamente com os arrebatados iremos nos encontrar com o Senhor dos ares. No verso 14, Paulo diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja só, é somente aqueles que dormem em Cristo, é somente os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo têm essa esperança de um dia se encontrar com o Senhor nos ares, de um dia vencer a sepultura e encontrar com o Senhor nos ares. Ele está pregando, ele está ensinando para a igreja de Tessalonicenses, dizendo daqueles que dormem em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, ou seja, embasado na onde? Embasado na palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, estamos vivos para a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, ou seja, porque o mesmo Senhor, que é Jesus, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, vivos quando? Do arrebatamento, vivos quando? Da volta de Cristo Jesus para arrebatar a sua igreja, nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles. Eles quem? Eles, os que dormem em Cristo. Nós, juntamente com eles, nas nuvens, encontraremos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então veja só, existem dois grupos que aguardam o Senhor Jesus. Os que estão vivos e os que estão mortos. Aos que estão mortos no dia do arrebatamento da igreja, na vinda de Cristo Jesus, na parósia, na epifania, na manifestação de Cristo Jesus, na vinda de Cristo Jesus, esses, os que estiverem mortos, eles serão glorificados, eles serão transformados, e os que estiverem vivos serão arrebatados, juntamente com eles, para o encontro com o Senhor nos ares. Ou seja, ares, um lugar que Deus preparou para o encontro entre Jesus e a sua noiva, que é a igreja. Esta é a nossa expectativa, esta é a nossa consolação, de que nós estamos vivendo nesta terra, mas com a esperança de um dia iremos morar com o Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, meu querido. Viva com essa esperança, lute por essa esperança, santifique, jejue, busque a Deus e saiba de uma coisa: Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Não desista, não pare, não volte atrás. Continua, porque Jesus Cristo deu a certeza de que voltará para nos arrebatar, para que iremos morar com Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Eu vivo isso, que você viva isso, de um dia ir morar com Jesus nos ares. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo, tua igreja, dá força ao fraco, fortalece o desanimado, ergue aquele que está prostrado, dá vitória, manifesta o teu poder, a tua graça, que nesta manhã o Senhor venha salvar os pecadores, libertar as almas oprimidas e venha trazer o consolo, a consolação e o conforto para a tua igreja, pois o Senhor voltará e estamos aguardando o Senhor Jesus voltar, para que iremos morar com Ele. Por isso eu te louvo, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe e fica com este vídeo esta manhã. Compartilhe este vídeo, compartilhe com seus amigos este vídeo e que Deus te abençoe em Cristo Jesus.